Sagitarianos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem por aí. Eu me chamo Larissa, para quem está chegando aqui agora, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá, Sagi, vamos começar aqui mais uma leitura para vocês. Vou começar aqui com o oráculo dos anjos e ancestrais, lembrando sempre que aqui são leituras gerais, são leituras coletivas. Peguem aí o que fizer sentido para vocês, tá bom? E vamos lá. Para quem está chegando por aqui agora, eu já convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário, isso ajuda muito que esse canal continue crescendo. E vamos, Sagitário, vamos lá. O que nós temos aqui para vocês? Carta do Guerreiro. Seja destemido e mantenha-se firme. Aqui já me vem, Sagitário, como se vocês estivessem passando já um bom tempo aqui, né? Com vários testes, várias situações um pouco complexas, sabe? Algumas situações difíceis mesmo. Agora que eu vi que esqueci minha água. Mas enfim. Então é como se vocês estivessem aqui já numa batalha há muito tempo dentro de uma determinada situação, né? Eu já estou há muito tempo aqui tentando melhorar minha vida, já estou há muito tempo aqui numa situação, num conflito com alguém, ou já estou há muito tempo tentando conquistar as coisas, enfim. E essa carta aqui do guerreiro também me fala muito como se essas situações difíceis trouxeram para vocês marcas, né? Amadurecimento, mais resistência mesmo. Uma coisa aqui de força, sabe? De ter passado por várias batalhas e você ter adquirido força, sabedoria aqui com tudo isso. Mais uma para Sagitário, por favor. Guardião da cura, esteja aberto a informações curativas. Aqui a gente tem energia de Arcanjo Gabriel, né? Na leitura de vocês. Aqui me fala, Sagitário, como se fosse um anunciamento, né? De auxílio, de ajuda aqui, da tua espiritualidade, dos teus guias, enfim. Sobre uma determinada situação, como a gente estava dizendo, que você já lutou muito, que você já batalhou muito aqui, que precisou, sabe, achar força até onde você achava que não tinha. Então agora me fala muito como se assim, você já aprendeu com tudo isso, a sua energia mudou, você ficou mais forte, né? Só que agora fala muito de um processo de cura que tá para acontecer ou provavelmente aqui já esteja acontecendo. Só que aqui me vem muito como se vocês ainda precisassem segurar a barra sobre alguma coisa. E ao mesmo tempo, tá aberto ao que precisa aqui ser curado. Fala muito sobre vocês trabalharem aí o chakra cardíaco de vocês, né? Usem bastante verde. Tomem banho de alfazema, se vocês puderem, tá? Isso pode ajudar vocês nesse processo aqui de cura que eles já estão anunciando que está acontecendo, tá? E aqui no fundo de ideia que a gente tem a energia do guardião da direção. Faça suas escolhas. Aqui me veio muito, Sagitário, uma questão de rancor, sabe? É como se tivesse aqui de fato uma ferida muito grande em vocês, de algo que foi ali sendo cutucado várias vezes. Exemplo, né? Para ficar mais claro. De repente aqui eu estava num relacionamento onde eu tive que segurar essa situação por muito tempo, mas eu sofri muito, doeu muito.
etc, etc, sabe? Só que, mesmo assim, vocês tendo aprendido, Lari, aprendi muito nessa dinâmica, descobri uma força interna dentro de mim muito grande. Só que aí, ainda assim, é como se falasse que existem resquícios aqui nessa situação. Provavelmente, como vem muito aqui com essa energia do Arcanjo Gabriel, essa coisa do chakra cardíaco, pode ser que vocês tenham algum rancor, algum ressentimento, né? Me vem muito como se o coração de vocês estivesse meio obscuro por conta disso, né? Porque aqui nessa carta do guerreiro tem um tom de verde, mas é um verde escuro, quase preto. Enfim, aqui tá falando de escolhas, tá? A gente tem energia de Exu aqui, muito forte também no jogo de vocês. Então, assim, vocês estão protegidos de todos os lados, né? E aqui também a gente tem a carta do Sol, que diz: desfrute do sucesso e da felicidade. Aqui o que me fala é o seguinte, com essas duas cartas, tá? Sagitário já passou por muita coisa, já batalhou por muitas coisas, pode ter sofrido aqui, ter feridas que ainda estão aí, né? Trazendo resquícios dessas dores, dessas marcas que foram deixadas em vocês. Porém, aqui existe um novo caminho, né? Porque essa energia do guardião da direção fala que algo está se movimentando, algo está mudando aqui na energia de vocês. Então, é sobre escolher o caminho agora, Sagitário, que vai te fazer feliz. Faça escolhas aqui que vão te trazer prosperidade em todos os níveis. Porque aqui é muito comum, né, a gente passar por situações difíceis e a gente começar a acreditar que só tem isso na vida, que a vida só pode oferecer essas dificuldades, caos, conflitos, enfim. E a gente não entende que a vida também pode nos oferecer caminhos bons, caminhos prósperos aqui, né? Vamos ver o que mais com o tarô. O que mais aqui para Sagitário, por favor? É como se falasse muito assim, escolha o caminho da cura e não o caminho de guerra mais, né? O que mais aqui para Sagitário, por favor? Temos um cavaleiro de paus. Mais uma. Um 5 de copas. E um 9 de ouros. E no fundo de deck a gente tem o imperador. A gente tem energia de Áries aqui. O imperador. Olha que interessante. 5 de ouros, a rainha de copas. Entendi já a leitura de vocês. E um 4 de ouros aqui no fundo de deck. O que acontece, Sagitário? Vocês aqui estão perdendo a motivação de vocês. Né? A energia do cavaleiro de paus aqui tá falando muito dessa energia que vocês carregam de signo de fogo, né? De expansão, de desejo, de viver, de intensidade, né? Só que aí em seguida vem um 5 de copas, então é como se assim, pelas coisas que aconteceram, pelo que você passou, pelas suas dores, pelas mágoas aqui, né? É como se vocês ainda estivessem vivendo um processo, um período de luto. Enfim. Então, por tudo que aconteceu emocionalmente falando, né? Não tem esse ânimo, não tem essa vontade de
ultrapassar isso, sabe? Tem um desânimo aqui na energia de vocês, o que não é uma característica de vocês, né? Clarifica esse cavaleiro de paus, por favor. Essa carta aqui do guerreiro me veio muito uma coisa assim até de trauma mesmo, sabe? Pessoas que foram para a guerra e aí elas voltam diferente, né? Elas não voltam mais a mesma pessoa que elas eram antes, porque elas viram coisas que assim mexeram muito com o emocional, com a mente delas. Só que aqui é como se a tua espiritualidade estivesse falando, as coisas mudaram. Tem um outro caminho agora. É diferente, sabe, do que você já viveu. Cavaleiro de paus. Eita, karma. Cavaleiro de paus, clarifica para mim. Temos um 3 de ouros. Mais uma. Cavaleiro de paus. E de novo aqui um 5 de copas. 10 de copas. O que é esse 3 de ouros, por favor? 4 de paus. Aqui me vem muito como se tivesse algo chamando vocês. Não é essa palavra que eu quero usar, mas me vem muito como se tivesse uma coisa que te impulsiona, que te chama, sabe? De repente eu queria aqui fazer uma viagem, eu queria começar um novo projeto, eu queria fazer novas amizades, eu queria conhecer pessoas novas, sabe? Tem algo que é aqui da própria energia de vocês que te chama, que te puxa para isso, como um imã, né? Só que você olha assim para tudo isso e você faz essa ligação com o que você já viveu, e ao invés disso te trazer movimento, você simplesmente para e olha e fala: não, não quero, não vai dar certo, não vai ser bom. É como se fosse aqui uma coisa de assim, eu passei por tantas dores que eu não sei se agora eu sou merecedor de viver alegria, né? Cinco de copas. 4 de espadas. Só que aqui aí fala como se assim, ok, você colocou uma armadura aqui, né, em relação à vida, mas agora a vida se tornou morna, sabe, assim, sem sal, apagada, mais do mesmo. Eremita aqui, ó, eremita e o 7 de paus. É como se vocês tivessem até mesmo se isolado bastante, ou ficasse com essa coisa de assim, eu prefiro minha paz, sabe? Não vou me envolver com ninguém, eu não vou fazer novas amizades, eu não vou sair, eu não vou viver, eu não vou experimentar coisas novas, eu prefiro aqui o meu cantinho, minha paz, o que eu tenho aqui tranquilo. Só que aí a vida se torna morna. 5 de copas, apagada aqui. E isso não é uma característica de vocês, ó. 7 de espadas. Aqui já confirma que tem sim uma energia de autossabotagem, tá? Ó, a lua e o 10 de paus. Essa tua coisa de, eu prefiro a minha paz, eu prefiro a minha tranquilidade, eu prefiro não me envolver e blá blá blá. Na verdade, é você jogando, é você negligenciando, né? Teus desejos, tua vontade, tua voz interior, até mesmo assim, ó, para debaixo do tapete. É como se aqui você não escutasse tua própria intuição, porque assim,
você ainda tá carregando o peso de toda essa energia aqui do guerreiro, né? Você ainda tá carregando esse peso aqui. E aqui vem falar, é isso que eu ia falar, acabei esquecendo. Isso daqui que tá falando na carta do Imperador, do 5 de Ouros, é exatamente isso. Imperador, né? Eu tenho controle aqui das coisas. Eu sei me virar sozinho, eu sei pagar minhas contas, eu sei viver sozinho, sabe? Eu tenho minha independência e pipipi. Só que, assim, essa questão aqui é um medo de perder a própria sensação de controle por conta da vulnerabilidade que as suas emoções te trazem. Mas essas mesmas vulnerabilidades que as suas emoções te trazem também trazem para você, Sagitário, a intensidade. Porque as emoções, né, elas são fluidas, elas não são estáticas assim, né? Não dá para você segurar, não dá para você conter. Só que as emoções, elas têm altos e baixos, tem momentos que a gente tá triste, tem momentos que a gente tá super feliz. Só que aí para você não sentir essa tristeza, você apaga, né? Deixa as coisas muito assim, neutras. E isso não faz você se sentir vivo, não faz você se sentir você mesmo. E até porque, no fundo, aqui com esse 5 de copas, por mais que você queira evitar um sofrimento, evitar ser machucado, você já tá triste. Entendem? Já tem uma tristeza aqui acompanhando vocês. Clarifica esse 9 de ouros. Ó, eremita como bloqueio. Eu não sei se aqui a gente está falando de questões ligadas à vida amorosa de vocês, mas se envolver, fala muito dessa questão de querer ficar sozinho, tá? 9 de ouros, de querer ficar solteiro, solteira, de não precisar de ninguém. Carta da lua aqui. O carro, 5 de paus, a estrela. O que é essa lua aqui? As de ouros. Aqui é como se tivesse algo oculto de vocês, né? A visão de vocês está meio que num véu. Tem um véu aqui na visão de vocês. Tanto sobre si mesmos, do quanto vocês aqui já estão fortes e amadureceram. Tá vendo que aqui tem um reflexo de uma pantera negra na água? Então, assim, existe força agora, instintiva mesmo, no campo emocional de vocês, só que assim, vocês parece que ainda não se veem dessa forma. A própria imagem de vocês aqui está meio distorcida. E tem sim algo oculto de vocês, que é esse Ás de Ouros. É como se tivesse, né? E tem um sol ali nesse Ás de Ouros, que é bem bonito. Então é como se vocês não estivessem vendo essa nova oportunidade, essa boa oportunidade aqui. Vocês não estão vendo isso. Tá meio que oculto, né? Da visão de vocês. Ó, não tinha visto. 2 de copas, gente. Provavelmente aqui a gente tá falando de questões ligadas à vida amorosa de vocês. Eu tava sentindo isso mesmo. Só que aqui, ó, tem um 3 de espadas e o 8 de paus. Tem uma desconexão emocional aqui. Não é com alguém, é com vocês mesmos, tá? Mas para quem já está num relacionamento, aí sim, aqui existe uma desconexão emocional de você com alguém. Por mais que aqui essa pessoa tenha amor para você, para te oferecer, Rei de Copas, 6 de copas. Só que aqui é como se alguma coisa que você nem estava esperando aconteceu. O que é esse 8 de paus aqui? Oito de paus.
a estrela. Energia de aquário, mais uma 8 de paus. 2 de ouros. Ai. Aqui é como se fosse uma coisa de destino. Entendi por que vocês estão agora querendo essa sensação de controle. Lari, de repente eu tinha expectativas, tinha boas intenções nessa dinâmica ou qualquer outra coisa na minha vida. Mas parece que o destino, meio que assim, veio como um furacão mesmo, passou ali um vendaval e deixou tudo muito inseguro. Acredito que aqui tem coisas que saíram do controle de vocês, que aconteceram e isso trouxe uma sensação muito forte de insegurança, tá? O que vem aqui de futuro próximo para Sagitário? Gente, já tá um calor. Ai. Futuro próximo aqui para Sagitário, por favor. Ó, 3 de espadas. Cuidado aqui para vocês não dizerem coisas, cavaleiro de espadas aqui no fundo de deck, que vocês não querem falar simplesmente porque vocês já estão assim tão machucados que vocês querem anestesiar logo a situação. Mais uma. Futuro próximo aqui para Sagitário. Agem de paus e a sacerdotisa. Temos energia de câncer aqui. E a lua, rainha de paus, os amantes. Para quem é mais ligado aqui à espiritualidade, me fala muito como se vocês fossem passar aqui por um processo de muito aprofundamento com a energia de vocês. Com o poder que vocês carregam. Porque lembra que eu falei que aqui vocês têm uma visão assim, meio distorcida da própria imagem? Vocês ainda não conseguem ver todo o poder que vocês têm e que vocês também adquiriram com todas essas experiências. Tem uma coisa assim de realmente ir a fundo, tá? Olhar aqui para questões de sombras de vocês, questões inconscientes que estão aí mexendo com a energia de vocês, tá? Ou seja, medos, gatilhos. Isso aqui, de alguma forma, vai trazer uma reconexão com você mesmo. Porque provavelmente é isso que está afetando a energia de vocês. Porque como é que eu vou conseguir me conectar com o outro se eu não consigo nem me conectar comigo mesma, comigo mesmo, né? 3 de espadas, clarifica. As de copas. Vocês são pessoas que têm muito amor aqui, sabe? Uma alma de muito amor a dar, a receber. Mas aqui realmente, cuidado para vocês não falarem coisas simplesmente para anestesiarem uma situação, quando na verdade vocês não querem falar, vocês não querem mais se mutilar aqui, né? Quando na verdade vocês querem amor. 3 de espadas. Rei de copas. E cavaleiro de copas. Tem alguém aqui que quer muito estar do teu lado, Sagitário, que gosta muito de você, mas a pessoa não consegue muito bem entender se você vir falando coisas assim, sabe aquela famosa autodepreciação, que a gente sente que a gente não merece amor, e aí a gente afasta os outros e blá blá blá. Então, assim, cuidado para vocês não fazerem isso, né? É meio imaturo mesmo. Saibam lidar aqui com essas emoções de vocês de uma forma
que vai ser benéfica, que vai trazer cura e não dor, né? Aqui pede muito que vocês realmente se conectem com a espiritualidade de vocês. Clarifica a sacerdotisa. A força. Porque é como se tivesse muita informação aqui mesmo, sabe? Conhecimento mesmo, me vem isso. Oculta de vocês, coisas que vocês ainda não sabem, vocês ainda não descobriram sobre vocês mesmos. A sacerdotisa. 3 de copas. E até sobre a sua espiritualidade, como se você ainda não tivesse total acesso como que eu posso dizer? Você não tem total acesso de todas essas energias que estão em volta de você e torcendo para que você encontre de fato essa força interior. Aqui vocês são muito bem acompanhados, tá? Clarifica esse 3 de copas. 9 de ouros. Vocês são muito bem acompanhados aqui por energias que querem trazer expansão na vida de vocês, tanto material, financeira, mas de maturidade, de assim, sim sobre você sentir paz, mas assim, não aquela paz que a vida não tem graça, mas aquela paz de assim, de satisfação, sabe? De se sentir satisfeito com quem você é e com as coisas que você tem e vive. Página de paus. 5 de espadas, eu falei, ó. Cuidado aqui com uma certa imaturidade, que você pode, assim, estar entrando em conflito consigo mesmo, com a sua própria mente, tá? Página de paus. E cuidado também com experiências passadas que te trouxeram essa energia de maturidade na comunicação de vocês. 7 de copas. De repente, eu tive um relacionamento onde não tinha diálogo, onde tudo era resolvido com briga ou afastamento, sabe? Não caiam nesses mesmos equívocos que vocês tiveram em dinâmicas passadas. Porque aqui tem algo realmente diferente para você viver. Tá? Carta do julgamento e o 6 de copas e o 3 de paus. E o 10 de ouros. Ai, minha água fazendo falta. Aqui, de fato, tem algo que você precisa soltar para o teu caminho se abrir. E esse algo que você precisa soltar é o que você construiu ali de valor sobre a sua vida. Pode ser que isso daqui envolva questões de família? Pode, tá? De repente, eu tive uma criação que me ensinou a ser de tal jeito, a pensar desse jeito, a ver a vida desse jeito. Mas para outros de vocês são relacionamentos aqui, tá? Um casamento, um relacionamento de muito tempo que me ensinou que amor era desse jeito. É a mesma coisa, sabe? São experiências que, assim, não definem mais quem você é. E é isso que você precisa soltar, certo? É isso, Sagitário. Espero que essa leitura tenha ajudado vocês. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem meu contato, né, para leituras particulares. Tem meu Instagram para quem quiser me seguir por lá também. E a gente se vê nas próximas leituras. Um grande beijo, tchauzinho.